Oi, tudo bem? Boa noite. E aí, vamos aguardar as seguidoras. Enquanto isso, eu vou colocar aqui o tema da live de hoje. Preciso introduzir leite artificial para o bebê dormir melhor à noite. Olá, tudo bom? E aí, tudo bem? Boa noite. Boa noite para você que está aí entrando agora. E aí, tudo bem? Tudo bom, Daiane? Estamos aqui iniciando a nossa live. E o tema da live hoje é bem interessante. Então, vamos só aguardar aqui os seguidores começarem a entrar para poder começar a falar e já tá todo mundo aqui. Então, gente, é um prazer enquanto vocês estão aí entrando. Olá, tudo bom, Daiane? Daiane Ribeiro 6211. Eu conheço você. Já vi aqui em várias lives. Várias, ou então pelo menos em uma eu já vi, porque esse nome aqui, 6211, Daiane Ribeiro. Olá, tudo bom, gente? E aí, estamos aqui aguardando só os seguidores, mas estamos começando aqui mais uma live. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Poli Ensina. Aqui nós traçamos estratégias para ajudar você a conseguir, certo? Ter aí um sucesso nas tão sonhadas 10 horas de sono por noite para o seu bebê, sem que ele se sinta abandonado, certo? E hoje o nosso tema, o tema subiu. Acho que eu não consegui fixar. Pronto. O tema de hoje, acho que não consegui fixar comentário. Pronto. Então, o tema de hoje é: eu preciso introduzir leite artificial para o bebê dormir a noite inteira? Será, hein, que você precisa introduzir o leite artificial? Você, mamãe que amamenta, que o bebê já entrou em introdução alimentar, mas ele continua fazendo as mamadas. Então, é necessário? Eu queria saber de vocês se é necessário introduzir o leite artificial para o bebê dormir a noite inteira. Vocês acham que sim? Vamos lá, quem é que tem essa opinião aí? É necessário? Ou se você tem também alguma experiência, se você fez isso, me digam aí. Nós estamos aqui falando sobre a introdução da fórmula à noite. E, gente, para que vocês entendam o que é uma introdução de fórmula, eu vou primeiro falar o que é um aleitamento materno exclusivo. Aleitamento materno exclusivo é a amamentação exclusiva que o bebê não toma nenhuma forma de líquido. Oi, Daniela, tudo bom? Aí no YouTube, tudo jóia? Gente, manda aí o nome de vocês aí para eu ver, que aqui eu só vejo se você comentar aqui comigo, tá certo? Você acha que não, né, Daniela? Ótimo, muito bom. E aqui também, deixa eu ver, Daiane também acha que não. Exato. Então, eu vou falar só um pouquinho sobre aleitamento materno exclusivo. O aleitamento materno exclusivo é quando a mãe ela oferece apenas o leite materno para o bebê, quer seja no peito ou ordenhado.
ou leite pasteurizado do banco de leite, certo? Então, uma mãe que oferece apenas o leite materno ou ordenhado, ou no próprio peito, ou leite pasteurizado, o bebê está em aleitamento materno exclusivo. Quando a mãe entra com qualquer outro tipo de líquido, certo? Quer seja água, chazinhos para passar a cólica, ou então leite de fórmula, esse bebê ele já não está mais em aleitamento materno exclusivo, segundo o Ministério da Saúde. O bebê passa a ser considerado um bebê que mama, ele está em aleitamento materno misto. Isso quer dizer que ele está com uma introdução de outro tipo de alimento que não seja o leite materno. Mesmo água, ele também é considerado um bebê que não está em aleitamento materno exclusivo, certo? Então, assim, as crianças que passam que estão entrando na introdução alimentar, elas estão entrando em um desmame, certo? Às vezes a mãe diz assim, Pauliana, eu queria desmamar para deixar o leite para o meu bebê. O nome desmamar não é característico de você tirar leite do peito, sabia? Desmamar significa você introduzir alimentos para diminuir o leite materno, né? A oferta de leite materno. Você substitui uma refeição do bebê por um alimento que não seja o leite materno. Então, mesmo o bebê acima de 6 meses, ele pode sim continuar se alimentando normalmente com a introdução alimentar, mas mantendo o aleitamento materno, mantendo a ingesta de apenas leite materno. Então, se ele toma mama de manhã, come a frutinha, almoça, mama, come a frutinha à tarde, janta e mama, é um bebê que não entrou com fórmula, é um bebê que tem muito mais chance de ganhar os benefícios do leite materno, porque o leite materno, um bebê que só mama exclusivo, um bebê que ele não entra em contato com leite artificial até 1 ano, até 2 anos, ele recebe muitos benefícios por causa da exclusividade do leite materno. Então, os benefícios são inúmeros, eu não vou traçar aqui porque não é necessário agora nessa live, mas é só para você entender que o bebê, ele pode ainda ficar mamando à noite, pode mamar em alguns momentos na madrugada, dependendo do bebê, da necessidade dele. E aí, mas tem mães que me dizem assim, Pauliana, e agora? Tu tá dizendo isso, mas o meu bebê toma fórmula. E aí? Isso aí é algum problema? Tem algum problema eu dar fórmula pro meu bebê? Claro que não, gente. Quando a mãe introduz a fórmula no bebê, quer seja porque ela não conseguiu amamentar, o bebê nasceu prematuro, passou meses numa unidade neonatal e o peito secou, ou então é uma mãe que recebeu um bebê de coração, ou então é uma mãe que adoeceu e teve esse impedimento de amamentar, ou então é uma mãe que teve algum problema psicológico, emocional e tudo, que não conseguiu andar, né, continuar com o aleitamento materno. Então, a fórmula, ela é uma alimentação que vai fazer com que o bebê ele tenha as condições de crescer, ter um ganho ponderal, ter curva ascendente no gráficozinho dele de crescimento e desenvolvimento. E a fórmula ela é importantíssima para o desenvolvimento da criança. Só que se você tem a opção do aleitamento materno exclusivo, você pode sim
manter o seu bebê em aleitamento materno exclusivo. Se ele tiver com ganho de peso, se tiver tudo tranquilo, ótimo, excelente. Agora, o complemento, a fórmula artificial, quando os bebês tomam junto com o aleitamento materno, a mãe faz aleitamento misto. E quando essa fórmula ela é introduzida 100% na dieta, sem ter o leite materno, o bebê não está em aleitamento materno exclusivo nem misto, ele está se alimentando de fórmula láctea. Então é super importante que os bebês eles tomem as fórmulas que são apropriadas para a idade dele, para o desenvolvimento deles. Então tem leites artificiais que você vê na latinha lá que não são indicadas para bebês até 6 meses, para bebês até 1 ano. Por quê? Porque eles contêm outras coisas que o bebê não poderia ter essa ingesta, certo? Às vezes a formulação tem açúcar, tem outras vitaminas que não são necessárias. Então, têm os leites próprios para a idade do bebê, de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 ano e acima de 1 ano, e aí vai, certo? Então, é super importante que você saiba disso, certo? Olá, tudo bem, gente? Olha, para quem não me conhece, eu sou Poliana Plutarco, sou enfermeira, sou especialista em sono infantil, sono do bebê, certo? Especificamente até os 3 anos de idade. E também eu ajudo mães a ensinarem seus bebês a dormirem mais de 10 horas por noite. Eu tenho um curso que eu criei com um método próprio, e esse curso ele é divulgado dentro do Instagram, dentro do YouTube, dentro do Facebook e tudo. E as inscrições dele são abertas de vez em quando para que você possa ter uma opção a mais para ajudar o seu bebê as tão sonhadas, né, a dormir as tão sonhadas 10 horas de sono por noite no bercinho, sem que ele se sinta abandonado, certo? Então eu tô falando aqui que, assim, tem muitas mães que me perguntam assim: Poliana, eu não aguento mais de tantas pessoas que me cercam dizerem assim: olha, você tá só em aleitamento materno, é porque o teu leite é fraco. Ele acorda à noite porque o seu leite é fraco, ele fica com fome. Você tem que dar a fórmula para o seu bebê. E é verdade isso? Será que um bebê que está com um bom ganho de peso, será que um bebê que está se desenvolvendo bem, passa o dia tranquilo, será que ele precisa sair de um aleitamento materno exclusivo para você oferecer uma fórmula infantil para ele, para conseguir fazê-lo dormir a noite inteira? Será? Então é isso que a gente vai conversar hoje. Então, assim, outras mães que eu tenho aqui, as perguntinhas: Poliana, eu tô tão cansada que eu acho que introduzindo a fórmula, o meu bebê vai dormir a noite toda. Mas eu tenho, assim, um peso tão grande no meu coração, porque todo mundo diz isso, mas eu tenho um peso tão grande, porque eu tenho certeza que se eu oferecer a fórmula para ele, eu vou me sentir super culpada. Então, às vezes a mãe ela tá ali achando que o bebê dela tá sem conseguir dormir por causa disso, porque ele não está conseguindo se alimentar bem e pede para mamar a noite inteira e acha que a fórmula pesa mais. Poliana, a fórmula pesa mais, né, na barriga. Então, tem outras mães que aqui, ó, Poliana, o meu desejo, olha o desejo dessa mãe, o meu desejo é que ele durma, e eu também, porque eu não aguento de exaustão. No dia seguinte, eu tô tão cansada que nem o meu filho aproveita e nem eu o aproveito, nem eu consigo fazer alguma atividade com ele, nem eu consigo ficar feliz quando ele está ali, porque eu já fico pensando na noite quando chegar.
Então, gente, é de doer o coração, não é? É de doer o coração, porque a gente vê assim, a condição emocional da mãe. E você também tem que observar como é que está o seu bebê. Um bebê que passa a noite se acordando, a noite inteira mamando, a noite inteira tomando fórmula. Um bebê que tá assim, gente, ele não consegue aproveitar o dia dele, porque ele vive cansado. Ele vive cansado, ele vive querendo fazer sonequinhas e não consegue também dormir bem. Então, é assim, é uma bola de neve. Se ele não dorme bem à noite, se ele não dorme bem durante o dia, e isso deixa a família com um peso, com às vezes perde a alegria que a gente queria, né? Tanto quando um bebê chegasse, o sonho, aí e faz o quarto e ajeita tudo e tal, mas quando você vê um bebezinho com dificuldade para dormir, todo esse sonho caiu da ribanceira, certo? Então, aqui, né? A mãe, um relato, passo às vezes tão mal quando ele acorda à noite que eu já levanto com o coração disparado. É verdade, né? Às vezes a mãe vai dormir e aí diz assim, oh meu Deus, tomara que ele acorde 5 minutinhos depois do horário que ele acorda, porque eu tô tão cansada, tão cansada. Então isso é de partir o coração. E muitas mães, eu conheço muitas, que tentam introduzir a fórmula à noite para ver se os bebês dormem pelo menos um pouquinho mais. E a maioria delas tem uma frustração. Por quê? Porque não é por causa da fórmula que o bebê vai dormir a noite inteira. Tem vários fatores que contribuem para que o bebê acorde a noite inteira, para que ele não durma bem. Então, o dia do bebê é super importante. Uma mãe que alimenta um bebê, às vezes ela está tão cansada, que se o bebê der uma estirada assim, de 4 horas de manhã, fazendo uma soneca, ela diz assim, eu quero é dormir mesmo. E isso, gente, é triste, porque eu passei por isso. Eu passei por isso com o meu primeiro filho. Então, assim, é muito cansativo. Eu me lembro que, além disso, desse desconforto todo, quando eu voltei a trabalhar, aí eu dava plantão e eu me lembro que tinha uma amiga minha, ela dizia assim, Pauliana, olha, eu fico tão feliz quando eu venho dar plantão, tu nem imagina, porque o meu bebê acorda tanto à noite, aí aqui no plantão pelo menos eu tenho 3 horinhas para dormir. Eu durmo pelo menos um pouquinho. E às vezes quando o plantão é bom, aí eu durmo um pouquinho mais, porque não tem chamado e tudo. Então assim, ela ficava feliz quando ela dava o plantão, porque ela não aguentava chegar em casa e o bebê dela ficar acordando a noite inteira. Aí eu disse, ai, quem é que fica com ele? Ela, meu marido. Ai, ai, ai. Mas realmente é cansativo, né? Às vezes você vai dar um plantão, é mais tranquilo um plantão no hospital do que você passar a noite inteira na sua casa se levantando para atender o seu bebê. E, gente, às vezes a gente tá assim, tão cansada que você nem sabe quantas vezes você se levantou, nem sabe quantas vezes você levantou a blusa para o seu bebê mamar na cama. Então é muito cansativo. E assim, há muitas mães que tinham a condição plena de fazer um aleitamento materno exclusivo acabam abrindo esse precedente de entrar com a fórmula justamente porque não aguentam levantar. Aí pegam e dizem assim, não, pega o marido e diz, olha, se ele acordar à noite, você vai dar a fórmula porque eu preciso dormir. E realmente não dá para culpar essa mãe, não é verdade? Não dá, porque a gente sabe, gente, que o sono é uma necessidade básica.
Não tem no mundo quem consiga ficar 5 dias acordado. Não tem. É uma necessidade básica como você tomar água, como você respirar, certo? Deixa eu só ver aqui que tem tantas mães falando que eu gosto de interagir. Vanessa, tudo bom? Daiane, Milena, tudo jóia, gente. Aqui no Facebook a Soninha, Sônia Bringel. Amo Soninha. Soninha, você mora no meu coração, viu? Amo você. Daniela, Soninha. A Soninha, gente, ela, eu não sei se ela ainda tá aqui, mas acho que tá. A Soninha, ela me acompanhou num momento muito difícil da minha vida, porque eu tive uma taquicardia supraventricular. O meu coração disparou e não voltava mais. Então, eu tive que fazer uma medicação na sala de parada e tudo. E o meu médico depois disse... Oh, obrigada, Soninha. O meu médico disse assim, Poliana, você vai ter que fazer uma ablação. E a Soninha, ela é enfermeira, amiga também, não só enfermeira, mas muito amiga nossa de convivência mesmo. E ela foi que me acompanhou lá no hospital, lá na Unimed, nesse momento aí tão difícil que era uma ablação, né? O médico tinha que passar um catéter em mim, 2 catéteres, tinha que fazer... tinha que queimar uma área do meu coração para poder parar ali o estímulo que estava sendo feito por outro nódulozinho. E assim, ali eu podia ter saído com um marca-passo, né? Ou ter morrido. Mas graças a Deus, Deus me livrou. E a Soninha estava todo o tempo ali comigo, do meu lado, me ajudando ali e participou do processo ali junto com o doutor Almino, e foi muito bom. Quando eu acordei e vi o rostinho dela assim, eu fiquei muito feliz, e ela dizendo, Poliana, foi tudo jóia. Aí é bom demais, né? Obrigada, Soninha, nunca eu vou esquecer. E não só da primeira vez, como da segunda, né, Soninha? Porque da segunda ainda teve uma coisinha a mais que eu só soube depois, né? Que eu fui chocada. Então, né? Então, vamos lá. Voltando. Ai, obrigada, Soninha. Vocês também. Vocês são muito especiais. Você, o Kleber e os meninos. Então, aqui. Vou ver aqui. Perguntas. Liviane. Tudo bom, Liviane? Ai, o Eric já tem 8 anos, né? Eita, como passa rápido, né? Pensar que eu vi o Eric bem pequenininho, bebezinho. Daiane Ribeiro. O meu bebê vai completar 4 meses e acorda 3 vezes à noite. Pois é, Daiane, se o seu bebê acorda 3 vezes à noite, se ele só mama exclusivo, certo? E você percebe que ele, todas as vezes, ele mama efetivamente, provavelmente é uma necessidade dele, certo? Mas se você percebe que ele acorda e ele mama um pouquinho e depois dorme, então pode ter alguma associação aí para ele voltar a dormir, tá certo? Tudo bom, Esdras, Scarlett, tudo jóia, Larissa, Ana Paula, tudo bom, né, gente? Então aqui, quando um bebê, quando uma mãe tenta colocar a fórmula, eu tenho uma mãe que ela dizia assim, olha, o meu bebê só toma fórmula, e mesmo à noite ele chega a tomar 5 mamadeiras de fórmula. Então, gente, será que a fórmula, a introdução do leite artificial à noite, faz com que o bebê consiga dormir a noite inteira? Qual é a conclusão que a gente tem? Será? Com certeza não, não é? Com certeza. Porque se você introduzir uma fórmula, se o seu bebê tem associações negativas, tem alguma associação em relação a ele tem que sugar um pouquinho. Tem bebês que às vezes a mãe corre lá, vai preparar a fórmula e tudo, quando faz uma mamadeira cheia,
aí ele vai e toma bem pouquinho. Aí daqui a pouco acorda de novo, aí a fórmula já não serve mais, aí vai e faz de novo e passa a noite inteira correndo, preparando fórmula e tudo, e o bebê tomando bem pouquinho. Então, provavelmente esse bebê, ele tem associações negativas para voltar a dormir. E aí ele precisa se alimentar. Por quê? Porque às vezes, quando o bebê fica acordando o tempo inteiro, ele perde a liberação da leptina, que a leptina é o hormônio da saciedade. Então, se você acorda a noite inteira, você vai ter mais fome. Sabiam disso? Olha, eu posso dizer isso com toda clareza, toda sinceridade. Quando eu vou dar plantão e o plantão é bem movimentado, às vezes, como eu sou sozinha dentro da minha unidade como enfermeira, todos os outros são técnicos, então tem procedimentos que só eu posso fazer. Então, às vezes eu vou para o repouso, aí com meia hora eu sou chamada. Vou para o repouso, com 20 minutos eu sou chamada. Aí eu vou tentar repousar, aí depois eu sou chamada de novo com 1 hora. Quando eu sou chamada muitas vezes, gente, a barriga começa a roncar demais, entendeu? Quando eu amamentava à noite, quando eu ia uma vez amamentar, aí eu não tinha fome. Mas quando eu já me levantava uma segunda vez, a barriga já roncava. Aí acordava de novo, daqui a pouco você estava comendo a noite inteira, você estava se alimentando a noite inteira, certo? Jéssica está perguntando se eu sou enfermeira obstetra. Não, eu sou enfermeira neonatal. Na realidade, Jéssica, eu tenho algumas especialidades, certo? Eu sou enfermeira neonatal, trabalho em unidade neonatal e tenho experiência, eu sou especialista. E, assim, tenho também experiência eu tenho pós-graduação em saúde pública, direcionada para aleitamento materno. Tenho também em administração hospitalar, tenho também em nefrologia, que é na parte renal, e tenho também em sono infantil, certo? Então, eu tenho algumas especialidades aí na minha carreira. E sou mãe, graças a Deus, e sou esposa de um marido maravilhoso. Sou mãe do Lucas e do Pedro. O Lucas tem 23 anos e o Pedro tem 21 anos. E sou esposa do Alberto, que é o meu maridão, que estamos já agora em abril, se Deus quiser, vamos fazer 26 anos de casados. Graças a Deus. E cada dia estamos mais pertinho do outro, se Deus quiser. E assim, gente, obrigada, Jéssica. Então, quando a gente percebe, né, esses despertares, é claro que uma criança que desperta muito à noite, é óbvio que ela vai ficar com fome. Sabia que tem os bebês que acordam muito à noite, eles são mais gordinhos, certo? Eles ganham mais peso, por quê? Porque se alimentam muito. Eles tanto têm as dietas, né? As alimentações do dia, as refeições do dia, como eles ficam mamando à noite. Então, é um bebê que tem um ganho de peso maior. E, às vezes, né, isso vai, na maioria das vezes, isso pode repercutir na fase adulta. Por quê? Porque a criança, todas as situações que ela enfrenta, ela vai querer mamar, ela vai querer se alimentar, aliás, na fase adulta, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com a livre demanda, porque a livre demanda, ela é super importante, logo nos primeiros dias, né, nas primeiras semanas, aliás, de vida, né, o bebê ainda não tem uma rotina direitinho, e o ideal é que a gente já coloque desde cedo, mas a mãe está ali se adaptando com o bebê. Mas depois disso, a mãe já começa a observar o bebê e saber qual a necessidade que ele está tendo naquele momento. Hoje foi engraçado que eu estava com uma aluna minha da mentoria, que eu dei um presente para elas, que foi assim, cada uma tinha meia hora comigo individual, certo? Cada aluna. Então a gente marcou e tudo, porque eu tenho um encontro com elas, assim, todas juntas, né? Mas aí a gente conseguiu fazer esse encontro individual.
E foi engraçado que ela disse, eu esqueci. Esqueci. Que foi que ela disse. Ai, gente, eu fui ler aqui. Obrigada. Sim. Ela estava dizendo que. Ai, meu Deus do céu, eu esqueci. Esqueci. Se vocês lembrarem aí, porque eu estava falando não sei o que, aí pronto, fui ler aqui as perguntinhas, pronto. Mas eu vou me lembrar, sim, da aluna da mentoria. O que foi que ela disse? Não me lembro. Escapou aí. Escapei. Se vocês estiverem lembrando o que é que eu estava falando, é só me dizer que pode ser que eu consiga lembrar. Não me lembro o que é que ela estava dizendo. Não me lembro, não. Agora foi. Então, gente, aí, assim, a alimentação. Sim, agora eu me lembro. Agora eu me lembro. Ela estava conversando comigo e o bebê dela, já tem 6 meses, o bebê dela estava com o pai dele. Eu até botei uma fotozinha lá nos stories hoje. Aí ela pegou, aí o marido dela disse assim, ele tá com fome. Aí ele tava lá, aí ele, ele tá com fome. Aí ela pegou, viu assim e disse assim, não, ele tá com sono. Então, assim, a mãe, ela teve, o pai tava dizendo assim, ele tá com fome. Ela disse, não, ele tá com sono. Aí na hora que ela disse isso, aí ele pegou e ficou com ele ali no colo e ele, desmaiou, dormiu. Aí eu até mostrei lá nos stories ela ali comigo e ele lá atrás no sofá com o bebê aqui no ombro, dormindo, entendeu? Então, assim, é muito legal. Deixa eu tomar água aqui. É muito legal. Oi, Luane, tudo bom? É muito legal, gente, quando a mãe começa a ter essa percepção de sono, de fome, do que o bebê está precisando. Então, voltando aqui para o nosso tema, que é introdução do leite artificial para o bebê dormir melhor à noite, gente, não teria necessidade, né? A não ser que o seu bebê já tome leite artificial. Então, e você que oferece leite artificial, eu tenho certeza que, Poliana, se todos os bebês que tomassem leite artificial dormissem à noite, então era só trocar. Mas eu tenho muitas e muitas pacientes e alunas que o bebê só toma leite artificial e tem muita dificuldade em dormir à noite. Entendeu? Então não é isso que faz, não é a introdução disso que faz o seu bebê ficar bem à noite e encher a barriguinha para dormir. O que vai fazer o seu bebê ficar bem é uma série de fatores, uma série de coisas. Você está assim com a mão tá do frio. Uma série de fatores, uma série de coisas do dia a dia, da rotina, né, das estimulações e tudo que vão fazer com que o seu bebê tenha uma rotina, tenha uma noite melhor. Então, associações entra o dia, entra a rotina, entra o ambiente, entra uma série de coisas. Entenderam? Então, tem muitos estudos que mostram que os bebês que acordam muito à noite, eles vão ter problemas mais na frente. Hoje, na minha caixinha, eu peguei uma mãe, colocou bebê com 4 anos, acorda 3 vezes chorando, me procurando, alguma coisa desse jeito, desse tipo. Então, um bebê de 4 aninhos acorda ainda 3 vezes à noite. Então, essa bebê, ela pode ter muitos distúrbios de sono. Por quê? Porque não aprendeu a dormir. Tem várias coisas que que o bebê pode apresentar. Então, muitas vezes,
Às vezes você vai dizer assim, vai até falar para um pediatra, doutor, olha, meu bebê ele acorda a noite inteira. Aí eu faço a entrevista com as pacientes, né, e alunas também, entrevista perguntando o que é que o pediatra acha do padrão de sono do seu bebê. E a maioria diz assim, não, ele diz que é tudo normal, que tá normal. O meu bebê é porque ele acorda precisando de mim. Não, é porque ele acorda porque ele vai ajustar o sono dele mais na frente, não é agora. Então, não é assim. Eu conheço vários pediatras, inclusive atendo muitas pediatras. Atendi agora essa semana eu atendi uma pediatra com um bebê com problema de sono. Então, assim, é bem difícil. Nem o pediatra, ele não tem essa especialidade, ele não tem essa expertise. E a prática também, que é super importante, né? Quando a gente faz aqui toda uma orientação, lá na mentoria, toda uma orientação, não é uma orientação que eu aprendi dentro de um consultório, atendendo pacientes minhas, não. Porque todo o atendimento que eu faço, eu tinha consultório, ainda tenho, é porque eu nem vou lá, mas todo o atendimento é em domicílio, olhando aquela casa, vendo ali o que é que está acontecendo e mostrando detalhadamente o que é que aquela mãe tem que fazer. Então, como eu já fui em mais, sei lá, de 20 mil casos, sei lá, 20 mil bebês que o meu marido estava computando ali, que eu atendi, ele disse que eu não atendi só isso não, eu atendi quase 40 mil, segundo ali as contas dele, os cálculos que ele estava fazendo. Então, assim, quando eu vejo essas crianças e tudo lá dentro do ambiente da casa, às vezes quando eu chego eu já olho assim, vixe, aqui eu tenho que falar, já tenho que consertar 10 coisas, certo? Por quê? Porque você visualiza coisas que quem está dentro de casa não consegue. Porque quando você está dentro do ambiente da sua casa, com aquela rotina, você não fica com um olhar desacostumado. E você tem que ter um olhar desacostumado com tudo. Um olhar desacostumado com o que tem na sua casa. Um olhar desacostumado em relação ao cuidado que você deve ter com o seu bebê. Inclusive, um olhar desacostumado para as coisas que estão ali ao redor que podem causar acidentes, são riscos para acidentes no seu bebê. Então, a gente precisa disso. Então, o nosso olhar desacostumado, ele tem que acontecer. A gente tem que dizer assim, peraí, ainda faz de conta que eu estou chegando aqui nessa casa a primeira vez, como sendo a sua mesma. Pode olhar assim que você vai ver um monte de coisa que você precisaria ajeitar, inclusive a rotina, inclusive o dia do seu bebê, certo? Então, tentem entender. Ontem eu fui atender uma mãe, ela disse assim, Pauliana, meu bebê, eu queria que você me orientasse, sono e tudo, porque o meu bebê está dando muito trabalho para dormir. E é porque ele tem refluxo, ele está com suspeita de APLV, e o meu bebê ele está fazendo 1 mês hoje, e eu já troquei 6 leites dele, porque ela fez 2 cirurgias mamárias, tinha uma mama patológica, então não conseguiu amamentar, tentou até a 2ª semana, mas não tinha leite. E aí ela pegou e me ligou, eu não a conhecia, e ela pegou e disse, olha, Pauliana, meu bebê, ele tá tomando medicação para refluxo, mas o sono dele tá muito perturbado. E quando eu fui lá avaliar, esse bebê, ela disse assim, olha, ele é para tomar 90 ml, ele não tá tomando 90 ml, ele toma 40, aí depois de 1 hora e pouco, ele toma 50, depois ele toma um pouquinho, aí ele fica pedindo, eu fico fazendo. Então, você está entendendo como uma criança que toma fórmula e estava com todos esses problemas? Então, é super importante o quê? A avaliação. Então, quando eu cheguei lá e fui avaliar um bebê, o bebezinho,
um bebê que estava desorganizado, assustado, tomando a fórmula de uma maneira que ele estava se assustando o tempo inteiro. Então isso causava um desconforto nele e ele não conseguia sugar, ele não conseguia mamar. E quando a gente começou a conversar, eu e a mamãe dele e o papai, e conseguimos fazer algumas técnicas de organização neurológica, o bebê tomou o leite completo. Ele tomou, a gente conversou, ele dormiu no berço sozinho pela primeira vez, logo ali quando eu cheguei, ele já tinha um mesinho. E depois, quando ele acordou de novo, não é porque a consultoria, a orientação ela é bem longa, então quando ele acordou de novo, ela deu o leite todinho, o bebê tomou todinho o leite e tudo, e nós já começamos a organizar melhor esse bebê. Então é super importante que tudo que você vai fazer com o bebê, você tenha esse olhar diferenciado, desacostumado, para ver o que é que pode estar acontecendo, o que é que pode estar causando aquele problema no bebê e você mesma conseguir detectar, tá certo? Gente, alguma pergunta que tá todo mundo calado aqui? Deixa eu ver aqui as mensagenzinhas que eu tô recebendo. A Jéssica já perguntou se eu era enfermeira obstetra, né? Não, eu sou enfermeira neo. Que legal, sou consultora de sono também. Que top, parabéns, obrigada. Deisiane, meus parabéns, obrigada. Jéssica, mãe e esposa, melhor vocação. Verdade, Jéssica, mãe e esposa. Deus abençoe, obrigada, Jéssica. Gente, e as perguntas que eu não tô vendo nenhuma? Cadê a participação? Daniela aqui no YouTube, a Sônia aqui no Facebook. Tem outros aqui que não se identificaram, que eu não consigo saber. Manda aqui um oi para eu saber quem é que tá aqui. Eu não sei quem é que está aqui. Sônia e tal. Então, gente, eu fico muito feliz porque cada dia vocês estão buscando mais informações. E eu agradeço porque vocês estão aqui assistindo o meu canal. E eu vou dar uma informação para vocês. Você que não sabe ainda, eu vou iniciar agora. Eu estou na semana de aquecimento da semana do sono do bebê. E nós vamos passar 2 semanas fazendo lives diárias. E essas lives, elas têm vários temas que a maioria foram vocês que solicitaram. E amanhã eu vou ter o tema, amanhã vai ser consultoria de sono gratuita online. Se você quiser fazer a sua pergunta, eu já abri a caixinha de perguntas. Se você quiser entrar comigo online, ao vivo, para fazer a sua pergunta, você vai entrar amanhã. E eu só não... vai ser amanhã às 21 horas. Domingo, hein? 21 horas. E a gente vai conversar sobre as suas dúvidas. Quais são as dúvidas que você tem? E não só, gente. Tem muitas mães que têm dificuldade em fazer perguntas sobre cuidados do bebê. Os cuidados do bebê. Se o bebê... Porque às vezes o bebê tem problema de sono, mas às vezes o bebê tem algum problema, tem uma disquesia, que é dorzinha, que é desconforto para evacuar. Às vezes o bebê tem uma prisão de ventre, às vezes o bebê tem uma cólica, tem isso, tem aquilo. Então, se vocês quiserem também, podem fazer perguntas relacionadas ao cuidado do bebê. Apesar de eu não ser médica, eu sou enfermeira neonatal e tenho a capacidade, o conhecimento de dar todas as orientações em relação ao cuidado do seu bebê. Não tenho condições de dar diagnóstico, mas orientar cuidados é o meu papel. Oi, Nath, tudo bom? Achei lindo o Murilo com o cabelinho cortado. Então, Léo
da J19, bebê de 8 meses, qual será a medida de leite? Ô, Leuda, é o seguinte, a quantidade de leite que o bebê deve tomar, ela deve ser vista pelo pediatra, certo? Mas se você, agora, nesse tempo de pandemia, você tá com dúvidas, geralmente se observa o peso do bebê, certo? Quanto ele tem de peso e faz uma continha aí, uma multiplicação, faz uma multiplicação aí por em torno de 25 ml, é porque tá dando interferência aí. Em torno de 25 ml, você multiplica o pezinho dele por 25 em média. Mas assim, depende muito. Aí quem deveria falar isso ou seria o pediatra ou uma nutricionista, certo? E alguns bebês, você pode até assim olhar assim a satisfação dele, se o bebê ele aceita uma quantidade de leite que o deixa satisfeito, tá certo? Oi, Nath, tudo bom? Oi, Thiago. Prazer, gente. Então, deu para entender, Leuda? Então, assim, vamos supor, porque também quando um bebê ele é muito gordinho, não dá para você fazer esse cálculo, entendeu? Por isso que o pediatra é que é o que pode lhe orientar. E vamos supor que um bebê tenha 8 meses, ele pode ter mais ou menos uns 8, 9 quilos. 8 vezes 30 dá 240, ele vai tomar ali em torno de 210, 200 ml, entendeu? Mas tem bebês que não têm um estômago grande para isso. Então, se o seu bebê, Pauliana, ele tomaria 200, mas ele só aguenta 150. Se ele fica feliz, se ele está ganhando peso, então não vai mudar isso. Até porque um bebê de 8 meses, provavelmente ele só vai tomar leite de manhã e à noite, né? Porque ele já deve estar com a dietazinha já toda completa, tá certo, né? Café da manhã, ele toma o leitinho, aí depois come a frutinha, depois almoça, depois come outra frutinha, depois janta e depois toma o leitinho, não é? Que mais? Oi, Thiago. De nada, Leuda. É um prazer. Certo, gente? Então, se você tem aí... Oi, Sara, tudo bom? Oh, como tá lindo, tá enorme, né? Tá enorme. Ai, que coisa linda. Tá, era bem prematurinho quando ele nasceu, bem pequenininho. Então, gente, então a gente vai ficando... tá aqui a Daniela, tá aqui no YouTube. Poliana, qual seria... Oi, Eliane, tudo bom? Poliana, qual seria o intervalo noturno de um sono regular? Você pode especificar mais o que é que você está tentando dizer, Daniela? O intervalo noturno depende da idade do bebê, certo? Qual é a idade do seu bebê? Para poder eu, pelo menos, conseguir especificar. Oi, Sara, tudo jóia? E aí, agora eu não me lembro o nome dele, acho que é Arthur, né? Acho que é Arthur, filho do Sarquizinho. Então, aqui, Eliane, tudo bom? Boa noite. Daniela, me diz aí, Daniela, qual é a idade do teu bebê? Para poder eu conseguir falar alguma coisa mais específica em relação a isso. E aí, como é que tá? Estão dormindo bem? Tá todo mundo aí dormindo bem? A Daniela não tá conseguindo responder, então assim, eu vou responder no geral, certo? Qual seria o intervalo noturno de um sono regular? Intervalo, gente, assim, para o bebê se alimentar, vai depender muito da idade dele e da necessidade que ele tem de se alimentar à noite. Vamos supor, um bebê que está em aleitamento materno exclusivo, então já entrou na introdução alimentar, mas ainda mama, ele pode ter um despertar à noite. Um bebê de 4 meses pode ter 2 despertares, um bebê de 6 meses também, mas um bebê de 7 meses, provavelmente ele não deveria ter nenhum despertar, e se tiver, pelo menos,
ele só teria um, certo? Então, assim, vai depender muito de cada bebê. Ah, a Daniela está gestante, né? Mas queria saber sobre os primeiros meses de vida. Então, Daniela, você está gestante quantas semanas? Porque, assim, um bebezinho recém-nascido, ele agora no quarto mês, né? Ah, tá. Ah, é a Eliane Miranda. Agora no quarto mês, minha bebê acorda várias vezes. Eita, tá na regressão, né? Então, quando você está gestante, nos primeiros meses é muito difícil a gente determinar, dizer quanto tempo é o intervalo, né, de sono do bebê à noite. Tem bebês que com um mês eles estão dormindo 5 horas por noite, acordam, mamam e depois dormem de novo, certo? Mas tem bebês que precisam acordar a cada 3 horas, porque se o bebê nascer com uma baixa ou um baixo peso, ou se o bebê nasceu prematuro, então isso vai depender de cada bebê, entendeu? Tá com 34 semanas, né? Já bem pertinho aí. 34 semanas, você sabia que o seu bebê já tem uma organização de sono intraútero? E você sabia que a maioria dos bebês, eles dormem mais durante o dia e ficam mais acordadinhos à noite? Eu não sei se você percebe qual é o momento que o seu bebê se mexe mais. Será que é à noite, Daniela? Se for à noite, então ele pode querer mamar muitas vezes à noite. Mas se inscreva lá na minha mentoria. Gente, vocês que estão no YouTube, no Face, vão lá no meu Instagram, Poliana Plutarco Oficial, e vocês podem se inscrever na Semana do Sono do Bebê. Essa Semana do Sono vão ter 3 dias de muita orientação. Eu vou dar muitas orientações para vocês que vão ajudar nessa caminhada rumo às 10 horas de sono do seu bebê, tá certo? No berço, sem que ele se sinta abandonado. Então, lá na Semana do Sono, que vai acontecer dia 29 de março, dia 31 de março e dia 2 de abril, eu vou fazer um momento que eu nunca fiz, certo? E anteriormente eu estava fazendo webinário, que era ao vivo ali e tudo, mas nesse período agora, dessa Semana de Sono do Bebê, vai ser um evento totalmente diferente, vai ser 100% online e 100% gratuito, tá certo? Então você pode se inscrever lá, as gestantes também, tá certo, Daniela? Super importante, olha, gente, quando vocês têm a oportunidade de ainda barrigudinhas, ainda gestantes, saberem mais sobre o sono do bebê, quando o bebê nasce é muito mais fácil você lidar com isso, tá certo? Lidar com esse vilão, né? Da maioria das vezes que a mãe acha que é o sono do bebê, porque é uma incógnita. Então, se você também, por exemplo, eu tenho alunas na minha mentoria que estão gestantes, que já estão aprendendo passo a passo, todo direitinho, para quê? Para quando o bebê nascer, ela já começar a introduzir todo o passo a passo que foi orientado lá na mentoria, tá certo? Então, gente, olha, se não tem mais nenhuma pergunta, se não tem mais nada, a gente se encontra amanhã, às 21 horas, no Instagram, no Facebook e no YouTube, falando sobre consultoria de sono gratuita. E você pode entrar online comigo para fazer a sua pergunta e eu tirar a sua dúvida na hora. E também você pode fazer as perguntas na caixinha de perguntas e eu vou responder amanhã. E espero que todas vocês compareçam e mandem aviãozinhos aí para as suas amigas, às vezes você conhece alguém que está grávida e tudo, e com certeza vai ter muita informação interessante para todos.
Um beijo bem grande, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Beijo!